noite a todos, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, muito bom mais esta vez estarmos na presença de Deus, aproveitando bons momentos enquanto nós temos a oportunidade para assim fazer, né? Eu gostaria que os irmãos colocassem em pé, mas no livro de Provérbios, no capítulo 18, está escrito no versículo 19, Provérbios 18, a partir do versículo 19, nós vamos escolher várias escrituras sobre um assunto, sobre defamação entre os cristãos. Defamação entre os cristãos. É um assunto muito bom, muito instrutivo. Eu creio que todos nós vamos ser muito abençoados por Deus. Certamente, não dou conta de, neste ponto, fazer o encerramento, mas a gente pode fazer uma sequência dentro desse assunto. Mas no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 19, para início, diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Versículo 21, preste bem atenção. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quero recapitular o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Senhor Deus, Pai de misericórdia, esta palavra, Senhor, é tremenda. Fala profundamente aos nossos corações. Senhor, trará um despertamento muito grande para todos nós como cristãos, como quem está aguardando o arrebatamento acontecer a qualquer hora, meu Deus do céu, a qualquer momento. E eu creio, como nosso profeta creu, Senhor. Sabe, um belo domingo, meu Deus do céu, pela manhã, Senhor. Sabe, uma manhã de ressurreição, como foi com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas, sabe, será um belo amanhecer. Portanto, a tua palavra disse que dois estarão em uma cama, e um será tomado e o outro será deixado. Pai Santo, ajuda-nos a aproveitar esse nosso tempo nesta noite, Pai, mais esta vez. Senhor, nós somos um povo muito agraciado, ó Deus, com os ensinamentos que nós temos. Muito obrigado por isso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus continue abençoando a todos. Os irmãos podem se assentar. É muito forte esta escritura, né? Muito forte. Mas nós vamos cortar aqui em Provérbios, no capítulo 6. São várias escrituras que eu vou tomar. E gostaria se as pessoas anotassem, mas se quiserem, a anotação pode ser feita depois, ouvindo a mensagem. E também, se quiser, a gente pode também colocar no grupo para que os irmãos possam anotar, ter isso nos seus arquivos.
No capítulo 6 de Provérbios, está escrito assim: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos lá então: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, quer dizer, pensamentos maus, pensamentos ruins acerca de alguém, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Isso é muito forte. E o que semeia contenda entre irmãos. Em Tiago, capítulo 4, do versículo 10 ao 12, diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Às vezes a mente humana diz assim: mas ninguém dá conta mesmo de fazer isso. Mas você tem que fazer a sua parte. Está entendendo? Claro que ninguém é perfeito para domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Nós vamos encontrar isso aqui. Mas você tem que fazer a sua parte. Se vier a acontecer, você deve se arrepender disso. Então, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem julgas a outra? Tu, porém, quem julgas a outra? No livro aos Efésios, no capítulo 4, e no versículo 29 ao 32, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação. Então, se o que vai sair da sua boca não vai trazer edificação, cale-se. É preferível calar e não falar nada. Está entendendo? É verdade. Pense bem que coisa tremenda. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada dentre vós. Isso é o Espírito Santo nos moldando, nos posicionando para o arrebatamento. Pense bem nisso. Então, toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como também Deus vos perdoou
em Cristo. No livro de São Tiago, no capítulo 4, no versículo 10 ao versículo 12, está escrito assim: humilhai-vos perante o Senhor, e não vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Recapitulando a escritura que foi lá atrás, mas mencionada pelo profeta também nas mensagens. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. E aí vem o provérbio onde lemos para encabeçar a mensagem. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Antes da sequência nas Escrituras, eu quero ir aqui no livro, na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, pregada em 1/6 de 1962, no parágrafo 134, porém, Jesus, quando fala eles, os religiosos do seu dia, como tinha inveja, terrivelmente inveja do ministério do Senhor Jesus, porque, na verdade, ele fazia coisas e eles viam com seus próprios olhos, coisas que nunca havia acontecido entre os religiosos do seu dia. Então, tudo que eles podiam fazer para lançar contra o ministério de Jesus, para lançar sombra no ministério do Senhor Jesus, para matar a influência do seu ministério sobre o povo. Veja com muita atenção a partir do parágrafo 134. Porém, em Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar, para tentarem diminuir diante do povo. Esse é um espírito malvado, um espírito terrível, o espírito de defamação entre irmãos, entre os cristãos. Você não deve defamar ninguém, nem o próprio governo, o presidente da República. Você não pode ficar defamando, entrar nessa linha que o mundo entra. Está entendendo? Tem muitas pessoas no sistema religioso infiltrado na política, e cada um falando mal um do outro.
e até mesmo dentre líderes na mensagem, tem muitos líderes na mensagem envolvidos com o lado da direita e com o outro lado da esquerda, ou condenando da esquerda e exaltando da direita, e não sei mais o que. Cristão nenhum, pastor nenhum tem nada a ver com a política nacional. A política nunca foi de Deus. E nós, como temos um profeta, ele disse que nem a política nacional, nem a política religiosa é de Deus, é de Satanás. O mundo está governado pelo diabo. Verdade. E não existe governo no mundo que possa controlar o país ou os países. Não. Tudo, nós estamos caminhando para o fim, o arrebatamento está quase chegando, e não existe governo que vai parar a grande tribulação, que vai cair sobre a terra, sobre aqueles que perderem o arrebatamento. É verdade. Nós não temos nós que está envolvido, não. Você deve dar o seu voto, você que vota, faz o que você puder, dá o seu voto, para isso, voto é secreto. Ninguém precisa de saber nem para quem você votou, para quem não votou. Ninguém deve influenciar ninguém para tal coisa. Está entendendo? Mas isso está acontecendo entre líderes, pastores, da mensagem mesmo. Você está entendendo? Não de uma forma generalizada, mas em meio a vários. Está entendendo? Então, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isso é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Essa é a missão do diabo. Matar influência. E a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um homem de Deus, como um verdadeiro homem de Deus. Isso é o nosso dever, meu dever, o seu dever. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como um homem de Deus, vem? Agir como um homem de Deus, viver como um homem de Deus. Porque o diabo, o seu adversário, tentará como um leão que ruge, devorar o que puder. Tudo que ele puder devorar, ele vai devorar. Então, cabe você e eu, nós sermos mais vigilantes. Porque eles fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Eles tinham inveja dele. Eles, os religiosos, tinham inveja de Jesus. Esta foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Eles tinham inveja do seu ministério. E essa é a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Mas ele tinha o ministério de Deus. E eles sabiam disso, porém, isto era contrário aos seus credos, contrário aos seus ensinamentos teológicos do dia, contrário às suas interpretações, às suas doutrinas. A verdade, na verdade, sempre dói. Quando a verdade chega, então aí a coisa complica. Então faziam tudo cada manchinha que podia encontrar para tirá-lo do caminho. O objetivo do diabo, através dos religiosos, era fazê-lo parar. Eles queriam que ele parasse. Eles queriam que o povo o denunciasse. Eles queriam dizer, agora esse sujeito não é nada. Veja aqui, agora ali está ele. Ele fez isto, e você sabe que isto não é certo. Nós fomos ensinados em toda a nossa vida que
devemos crer nos anciãos. E aqui está ele, parou bem ali, gritou com aquele ancião. Ele discordou com a tradição dos pais. E nós temos que crer na tradição de nossos pais. Isso nos foi ensinado através de cada rabino por todos estes anos. E aqui vem esse homem, falando de Jesus, e discorda com eles. Vem, ora, um homem como este não está apto para ser um pregador. Vem, eles estavam tentando diminuí-lo, mas tudo aquilo para os que criam em Jesus, toda a defamação dos incrédulos, para os que criam no ministério do Senhor Jesus, pense bem nisso, para os que criam em seu ministério, vem, eles estavam tentando diminuir, mas tudo aquilo para os que criam nele e o amava, e tinha visto seus escriturísticos sinais e maravilhas, não foi um empecilho para eles. Não foi um empecilho para os verdadeiros cristãos. Não. Não, senhor. Aqueles que criam nele. Aqueles que o amavam, estavam ao seu lado. Eles não viam o que os outros lhes apontavam. Se você ama um irmão, você não vê as suas fraquezas, ainda que o outro venha para te encontrar. Não dê ouvido à voz do diabo. Está entendendo? Porque você ama tanto o seu irmão que você não quer nem saber. Irmão, eu preciso te contar para você uma coisa que o fulano de tal fez. Isso é necessário que você conte isso para mim? Se for necessário, você conte. Isto é verdade, você pode provar? Então você conte. Isso vai trazer edificação? Então você conte. Mas se não vai, não precisa de me falar nada que eu não quero te ouvir. Não precisa falar nada que eu não quero te ouvir. Não. Cada um tem os seus problemas. Cada um tem os seus problemas. Eu pergunto, quem é o homem perfeito na face da terra? Quem é a mulher perfeita na face da terra? Ninguém. Mas aí agora eu vou voltar, antes de ir em outra mensagem aqui, quero voltar em São Tiago, no capítulo 3. São Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 5 ao versículo 9. Está escrito assim: assim também a língua. Pense bem, voltando no 21 da escritura de Provérbios 18, para recapitular, era para ficar bem fixada, versículo 21 de Provérbios 18, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, Tiago 3, versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja que coisa tremenda é a língua. Um pequeno membro e glorie-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você quer incendiar uma fazenda toda. Basta você ter um palito de fósforo em um tempo bem ventoso. É o suficiente. Até o verde será destruído. Até as árvores verdes serão destruídas. Desde que tem um tempo ventoso, você acha um pouco de mato seco.
Está entendendo? Para você riscar aquele palito de fósforo, aquilo sai destruindo tudo. Mata animais, muitas das vezes. Às vezes não tem tempo de ser socorrido. As árvores, até na copa das árvores, as folhas, o que não queima na hora, ela cai depois. É tudo destruído com um palito de fósforo. Assim também a língua é um pequeno membro, e glorice, de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeio. A língua também é um fogo. Irmãos, isso o Espírito Santo tem trazido isso por inspiração. É para ajudar o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Amém. Porque nós estamos aqui de passagem, irmão. E essa matéria de fora aqui chamada carne, ela tem que ser dominada por uma força maior dentro de nós. Porque esse sentido do corpo e do espírito, isso aqui tem que ter um domínio maior, uma força maior interna. Isso é na alma. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É forte isso, não é? É forte, mas é verdade. Porque toda a natureza, tanto de bestas, fênix, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com ela nós glorificamos a Deus, nós louvamos, nós oramos. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. São Tiago disse mais na frente, mas irmãos, não convém que isto se faça assim. Então sejamos nós vigilantes, porque não podemos esquecer que a morte e a vida estão no poder da língua. O poder da língua tanto traz vida, quanto também traz morte. É verdade. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Mas, irmãos, não convém que isso se faça assim. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais do Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos. Irmão, perdoar, você não precisa nem esperar o indivíduo vir a você para te pedir perdão, não.
Quando Cristo nos perdoou no Calvário, nós não pedimos perdão a Ele para ele ir para a cruz para nos salvar, não. É verdade. Não, nenhum de nós. Nós não pedimos, por favor, Jesus, morre no nosso lugar, morre por nós para nos salvar. Perdoa, Senhor. Não. Ele foi para a cruz e o mundo inteiro foi perdoado através de sua morte na cruz. Só que o problema é que o perdão só é perdão quando o perdoado recebe como perdão. Quer dizer que o mundo vai ser condenado, vai ser lançado no lago de fogo? Está entendendo? Porque rejeitaram o perdão de Deus que foi dado na cruz do Calvário. Mas bem-aventurados são todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício, aleluia, e receberam o seu perdão. Antes, ser justo para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém te ofende, levanta a mão e diz: Senhor, eu perdoo o irmão fulano de tal. Já está perdoado por minha causa, Senhor. Não lance mal sobre ele, mas que o sangue do Senhor possa cobri-lo. Pense bem nisso. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Então, no 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 21 ao versículo 24, diz assim: eu deixo um tópico aqui, temos o maior exemplo que jamais existiu. Esse exemplo foi o Senhor Jesus Cristo. Foi um tópico que eu escrevi. Em 1 Pedro 2, 21 ao 24, ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Olha aí. Pois porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Pelo contrário, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deixe bem nisso. E quando esteve também, foi só Jesus não. Quando esteve também foi apedrejado, injustamente, por falar a verdade. Antes que ele acabasse de morrer, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Cada um de nós fomos sarados. Então, meus amados, Salmos 141, e no versículo 1 diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Seu salmista Davi orando: Senhor, a ti clamo,
Escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a te clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas, seja como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, para não falar mal do outro, para não falar palavras vãs, para não falar aquilo que é incorreto. Salmo 34, versículo 12, diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura paz. E segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Oh, coisa tremenda! Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo. Muitas, não é pouca, não. Não é poucas aflições do justo, não. São muitas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Coisa tremenda, forte. Eu quero ler ainda com os irmãos na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, no parágrafo 80, mensagens de Goiânia, inclusive está no Busca de Goiânia, pregado em 28/7/1963. Mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado. No parágrafo 80, que ele diz assim: amem uns aos outros, acima de tudo, amem uns aos outros. O Bruno fazia questão de repetir. Engraçado, fazia questão de repetir. Amem uns aos outros, acima de tudo, amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tenta dizer. Agora vocês todos são um grupo dócil. Agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora. Mas lembrem-se da minha advertência. É uma advertência. Lembre de minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Agora vocês são um grupo dócil, unidos, juntos, amando, mas saiba da minha advertência: Satanás não deixará que isto fique dessa maneira. Não é à toa que o mundo inteiro existe tantas facções, tantas divisões entre irmãos, do jeito que é. Mas pelo menos em cada lugar, aqueles pouquinhos que tem em cada lugar, seja amável uns para com os outros. Sim.
E ainda que não podemos estar juntos, às vezes, fisicamente em todos os lugares, porque não tem condição. Se tivesse condição, nós teríamos culto aqui a semana toda, por minha conta, era a semana toda. Está entendendo? Mas nem mesmo condição de ter 2 cultos na semana, não tem. Mas quanto mais então estar em todos os lugares onde a mensagem é pregada. Mas pelo menos no Espírito nós podemos estar juntos. Amém. Pelo menos no Espírito podemos estar orando uns pelos outros. Pelo menos em Espírito possamos estar amando um ao outro de entranhável misericórdia. Pelo menos no Espírito podemos estar falando bem uns dos outros. Ao invés de se ajuntar para falar de coisas más, fale o bem de seu irmão, não importa onde você esteja, em qual lugar ele esteja. Agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora, mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará que isto se faça assim, se faça dessa maneira. Não, senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Pense bem nisso. Veja quanto devemos ser cuidadosos. Pense bem nisso. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá alguns críticos ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês na que atitude e coisa assim, e então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isso através da igreja. Não tome partido disso. Não tome partido disso. Irmãos, nós como igreja do Deus vivo, a partir da igreja do Deus vivo, nós precisamos de ter discernimento de espírito para você saber quando um demônio está aproximando de você usando alguém. Pense bem nisso. Então não tenha nada a ver com nenhuma coisa. Permaneçam permaneçam bem bem amorosos. Permaneçam bem amorosos. Deixa eu voltar atrás aqui, que alguma coisa aconteceu. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja salvo também, ou essa mulher, que ele possa ter injetado no nosso meio, ou seja, quem for. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros, unem-se mais uns aos outros, e permaneçam com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelha e vocês dele respeito. Ele os guiará até o fim, e porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Agora vocês lembrem disso. A congregação diz amém. O inimigo virá, e quando ele vier,
somente permaneçam tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá, ou entrará e será um de vocês. Isso é tudo. Nunca formem grupinho entre as pessoas. Nunca formem grupinho entre as pessoas. Ou faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, estou zangado com você, eu vou tirá-la fora porque você não é a mão direita. Ela é a minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali mesmo, mesma pequena ponta do dedo, do meu dedo. Eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permanecemos bem uns com os outros. Bem uns com os outros. Não deixe o diabo colocar divergência entre vocês. E agora, você tem adquirido fitas sobre isso, vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos, você tem adquirido fitas sobre a disciplina na igreja, como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos e nos reunimos aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você não pode esperar que estas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhes digo, é hora de você começar a orar. Porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exortou, muito mais quando vimos que vai se aproximando aquele dia, amar uns aos outros com amor cristão, com amor divino, para nos reunir em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Isto é correto. Permaneçam bem juntos. Amém? Amém? Amém. Amém. O Mateus, levante sua voz de oração, faz uma oração nossa, encerramento. Graças a Deus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Eu posso selar, Pai Santo, mais na vida do nosso coração. Oh, Senhor Jesus Cristo, Pai, que a tua bênçãos possam seguir a tua. sim, Jesus. Que o amor divino possa estar em nossos corações. Oh, glória a Deus. Porque sem ele nós não chegaríamos lá. É verdade, Jesus. Por isso, tira tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor. Sim, meu Deus do céu. Porque nós amamos o Senhor, Pai. É verdade. Se nós somos os discípulos do Senhor, Sim, meu Deus do céu. porque amamos os nossos irmãos. Meu Deus de misericórdia. Oh, glória a Deus. É verdade, Jesus. Mas ao Deus Todo-Poderoso, Pai, que sonda os corações. Sim, meu Deus do céu. Rogamos, Pai, e agradecemos, meu Deus, pedindo as bênçãos do Senhor, Sim, mais Jesus. uma vez sobre cada lar, Amém, cada Jesus. família, Pai. Amém, Jesus. Que todos possam retornar Como para casa, louvado seja Deus. levando, Pai, essa bênção maravilhosa, Pai, que Oh, através deste culto, Senhor. Sim, Jesus. Abençoa a semana de cada um. Amém, meu Deus Abençoa do os céu. aniversariantes, Pai. Sim, Senhor Senhor. Jesus Cristo, Pai, quero a irmã que vai fazer a cirurgia, você Sim, meu Deus Senhor do possa céu. estar com ela, Pai, o Senhor Amém, vai Jesus. vai
o Senhor possa estar sobre a vida de cada um. Amém, Livramento Senhor. e proteção. Amém. Abrindo as portas dos empregos. Sim, Senhor. Curando as enfermidades. Sim, meu Deus do Senhor céu. Jesus Cristo, meu Deus, se nós não nos encontrarmos, Oh, mas glória a nós Deus. sabemos, meu Deus, pela fé, Pai, Sim, que estaremos juntos, amigo. Amém, Jesus. Por isso, rogamos, pedimos e agradecemos. Amém, Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Vamos todos nos pôr em pé e vamos encerrar. Senhor, leve em paz cada um de teus filhos e filhas, como o Senhor trouxe a todos até aqui, meu Deus. O Senhor os levará de volta. Deus, livre de todos os espíritos de acidente na estrada, Senhor, por onde terão que passar. Cada um de volta para os seus lares. Que todos tenham uma boa noite, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.